Seja bem-vindo a mais um vídeo do Cortes da Palavra de Deus. Antes de continuar, deixe um like nesse vídeo e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. Eu gosto de uma parábola que Jesus contou, aquela do bom samaritano, porque a palavra de Deus ela é muito rica. Eu amo a tipologia bíblica. É interessante que às vezes você tem um assunto que está espalhado em toda a Bíblia e você tem que estar juntando as peças do quebra-cabeça para enxergar tudo. Mas às vezes a Bíblia, num texto, ela resume tudo. E a parábola do bom samaritano, para mim, é uma dessas. Lá em Lucas 10, a palavra de Deus diz o seguinte, que um samaritano, ele descia de viagem. E aí você, antes do samaritano, que é quem ganhou o título da parábola, você precisa lembrar. A Bíblia fala de um homem que enquanto seguia a viagem, ele ia de Jerusalém para Jericó. A Bíblia diz que ele foi assaltado e que esses assaltantes não só o roubaram, mas o espancaram, o mataram e o deixaram meio morto. É o único lugar da Bíblia que tem essa expressão, meio morto. Eu entendo esse meio morto assim, não morreu, mas sem condição de se levantar. A gente diria aí hoje quase um estado de coma. Não cessou a esperança, mas ele não dá conta de se recuperar. O texto diz, descia por aquele caminho, primeiro um sacerdote o viu, passou de lá. Depois um levita igualmente o viu, também passou de lá. E depois a Bíblia diz, vinha também um samaritano. E esse samaritano, que nós passamos a classificá-lo bom pelo que ele fez, ele socorre esse homem. A Bíblia diz que aplica nas suas feridas azeite e vinho, ou coloca numa cavalgadura, ou leva para uma hospedaria, paga o hospedeiro, dizendo, cuida dele até que eu volte. Além da história que Jesus queria contar, porque Jesus falou sobre amar o próximo, alguém querendo se desculpar, diz, quem é meu próximo? Jesus basicamente com a parábola está dizendo, o próximo é a bola da vez. Não é próximo só de ser vizinho, morar do lado, não é próximo só de você ter relacionamento, é aquela pessoa perto de você que precisa de ajuda. Esse é o seu próximo. Mas Jesus podia só ter explicado isso, mas ele recheou essa parábola de significados que eles entendiam. Quando a gente fala Jerusalém e Jericó, para nós não significa muita coisa. Mas eu quero que você pense com a mentalidade de hoje, muitas vezes nós associamos determinadas cidades a algumas coisas. Por exemplo, se eu falar aqui Rio de Janeiro, o que é que você pensa? Tem gente que pensa praia, Corcovado, tem uns que já pensam em Arrastão, Bala Perdida. Dependendo o tipo de história que você viu, a experiência que você teve, a uma associação. Outro dia eu estava no meio de alguns jovens que tinham se convertido, a maioria veio do mundo das drogas. Eu perguntei para eles, se eu falar a palavra Amsterdã, o que é que vocês pensam? Todo mundo, droga à vontade, sem ser crime. Porque as cidades acabam ganhando significados por aquilo que elas representam. Quando Jesus fala que esse homem saiu de Jerusalém, ele está falando de uma cidade na Bíblia que reconhecidamente é um lugar de bênção. Jesus diz, não jure por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Ele aponta para os eventos futuros e como o propósito de Deus vai se convergir lá. Mas Jerusalém é apresentado na Bíblia como um lugar de bênção. Já Jericó, por outro lado, é um lugar de maldição. Mesmo que tenha sido um lugar de conquista, Josué se levanta e diz lá em Josué 6, maldito seja o homem que reedificara Jericó. Com a perda do seu filho primogênito, coloca os fundamentos, com a perda do seu filho mais novo, vai colocar as portas. E quando você lê 1 Reis 16, 34, a Bíblia fala de um tal de Iel, betelita, alguém que era de Betel. Ele decidiu, apesar da palavra, reconstruir Jericó. A Bíblia diz, com a perda do seu filho mais novo, mais velho, primogênito, colocou os fundamentos, que era o começo. Com a perda do mais novo, caçula, as portas, que eram o acabamento. A Bíblia diz, conforme a palavra que Deus havia dado a Josué. Jericó passa a significar, na linguagem bíblica, um lugar de maldição. Então ele está falando de alguém que sai de um lugar de bênção para um lugar de maldição. Jesus diz, descia, e ele não está falando só de um declínio geográfico, porque Jerusalém é mais alta que Jericó. Ele está falando de um declínio espiritual, de um lugar de bênção para um lugar de maldição. Jesus está contando a história da humanidade. Jesus está falando da queda do homem. Quando o homem pecou, ele foi roubado. Jesus diz, se referindo ao diabo em João 10, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. O homem e a humanidade foi roubada por conta do pecado e da queda. Quando o homem toma a decisão de sair do lugar de bênção onde Deus o colocou para o de maldição, quais foram as consequências? Ele não apenas passou a estar separado de Deus, ele perdeu o que Deus havia dado, ele foi espancado e foi largado meio morto. Graças a Deus não morreu, não era o fim da esperança. No entanto, não tinha como se ajudar. Então nós percebemos o quê? A figura do sacerdote, uma figura religiosa, Jesus escolhe. Ele passa e não tem ajuda para oferecer. Se nós estamos falando que esse homem caído representa a humanidade no pecado,
e que está nessa condição porque deixou o lugar de bênção, de maldição, através da desobediência do pecado, e essa foi a consequência, a pergunta é, por que o sacerdote não podia ajudá-lo? O texto lá de Lucas diz que ele descia pelo mesmo caminho, estava na mesma condição. Quando a Bíblia apresenta o levita, diz a mesma coisa, igualmente o levita, então também está descendo do mesmo caminho, está na mesma condição. Interessante quando o samaritano entra na história, que aqui vem para resolver a coisa. A Bíblia só fala que o samaritano ia, e se você tentar estudar os pontos geográficos, das duas uma, ou ele está cruzando aquela via, ou ele está fazendo o caminho contrário. O que eu particularmente acredito que é a tipologia mais interessante, porque Jesus veio justamente para tirar o homem do lugar de maldição e levá-lo novamente ao lugar de bênção. Que o samaritano figura a obra de Jesus, ninguém vai negar, porque se o homem naquela condição é o homem caído, o único que tem salvação para ele é Jesus. A Bíblia diz que ele aplicou azeite e vinho, duas figuras que estão presentes na regeneração. O vinho que celebramos na ceia, ou o suco da uva, que figura o sangue de Jesus, mas também o óleo que fala da ação do Espírito Santo presente no lavar da regeneração. Agora, o samaritano, ele aponta para Jesus, ele converge na pessoa de Jesus de várias formas. Por exemplo, os judeus não se davam com os samaritanos e não aceitavam os samaritanos. Por quê? Quando você volta na história bíblica, Samaria, que era a capital de Israel, do Reino do Norte, no período dividido depois de Roboão, o filho de Salomão, eles, na verdade, foram colonizados pela Síria, foram conquistados pela Síria. E eles, antes de Babilônia, a Síria talvez foi o reinado que mais chegou perto de ser o primeiro império mundial. Eles tinham uma estratégia interessante, eles trabalhavam com repovoamento. Quando conquistaram Israel, eles vão na capital, que é a Samaria, eles tiram a nata do povo, a classe pensante, religiosa, todo mundo que forma influência, e levam em cativeiro para outro lugar. Mas eles trazem gente dos outros povos que eles conquistaram e fazem povoar Jerusalém. Ali eles criaram uma mistura de raças, de línguas, de costumes, de crenças. Por que eles faziam isso? Para enfraquecer a identidade daquele povo. Para que dessa forma fosse muito mais fácil controlar todo mundo do que ter gente se unindo em torno de uma só crença e propósito para resisti-los. Qual foi o resultado dessa técnica? Uma grande mistura. Os judeus, pela lei de Moisés, não podiam se misturar com os gentios, mas a partir disso, Samaria virou o lugar da grande mistura. Com o tempo, à medida que eles começam a ser restaurados, voltar para Deus, eles olham para o samaritano e dizem, vocês não são judeus. Para nós, vocês são gentios. Interessante que os gentios, os não-judeus, olham para o samaritano como quem diz, vocês não são gentios. Para nós, vocês são judeus. Porque eles, na verdade, eram uma mistura de uma coisa e outra. Por causa disso, se tornaram rejeitados. Quando Jesus se introduz na história, falando de si como um samaritano, o que ele está apresentando? A visão de que ele seria rejeitado pelo seu povo. João 1, 11 e 12, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Embora diga a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos seus filhos. Mas também Efésios 2 fala que Jesus veio convergir num só corpo, reunir num só corpo, judeus e gentios.